Você já sentiu que está sempre tentando ir adiante na vida, mas algo invisível parece puxar você para trás? Talvez você já tenha se perguntado por que sempre trava diante de uma grande oportunidade, por que sabota seus relacionamentos mais íntimos ou por que, apesar de tanto esforço, sente que está desconectado de um senso interno de força, direção e merecimento. E talvez, até agora, não tenha feito uma conexão clara entre tudo isso e a ausência de seu pai. A ausência do pai não é apenas uma ausência física. Muitas vezes, é uma ausência emocional, afetiva, energética. Um buraco silencioso na alma. E, como nos ensina Hellinger, aquilo que falta no início da vida ecoa profundamente em tudo que vem depois. A relação com o pai, ou a falta dela, tem um impacto direto em nossa força de ir para o mundo, em nossa confiança para realizar, na coragem de ocupar nosso lugar e até mesmo em nossa saúde física. Neste vídeo, vamos olhar com profundidade para o que a ausência paterna causa em nossa estrutura interna, como isso se manifesta em nossa vida adulta, e o que é possível fazer e não para mudar o passado, mas para encontrar um caminho de reconciliação e crescimento. Está fazendo sentido para você? Qual assunto você gostaria de escutar por aqui? Se esse tema toca algo dentro de você, aproveita para se inscrever no canal e seguir com a gente nessa jornada profunda. Hellinger nos ensinou algo muito importante: por trás de todo sofrimento, há uma tentativa de amor. E muitas vezes, essa tentativa está voltada ao pai. Mesmo quando ele se ausentou. A ausência do pai, para a visão sistêmica, não se resume a um pai que foi embora. Um pai pode estar presente fisicamente, mas emocionalmente distante. Pode prover materialmente, mas não se deixar tocar ou conectar. E, por mais contraditório que pareça, pode amar profundamente seus filhos e ainda assim ser ausente de diversas maneiras. Na constelação familiar, a figura paterna representa o movimento para fora. O pai nos dá o impulso para o mundo, nos conecta à força de realização, de ocupação de espaço, de enfrentamento da vida como ela é. Enquanto a mãe nos dá o enraizamento, o acolhimento e a ligação com a vida, o pai aponta a direção, abre horizontes. Sem esse impulso, a criança pode crescer sem uma bússola. Sem coragem. Sem um norte. É como se, sem o pai, fôssemos forçados a caminhar com um só dos pés. Damos voltas, fazemos força, mas não saímos do lugar. E isso é exaustivo. Quando uma criança não sente a presença do pai, e isso pode ocorrer por inúmeras razões, e abandono, morte precoce, rejeição, distância emocional, separações conflituosas, ela busca inconscientemente compensar essa ausência. E aqui, muitas vezes, começam os primeiros movimentos de desordem no sistema familiar. A criança pode se alinhar com a dor da mãe, rejeitando o pai para se manter leal a ela. Pode tentar ocupar o lugar do pai, buscando proteger ou agradar a mãe. Pode se sentir culpada por não ser suficiente para que ele ficasse. E, sem perceber, carrega essa bagagem pela vida afora. Hellinger nos lembra que, quando um filho rejeita o pai, ainda que por amor à mãe, esse filho se enfraquece. Essa é uma das leis fundamentais da ordem no sistema: os pais vêm antes, os filhos vêm depois. E quando tentamos inverter essa ordem, mesmo que por lealdade, por amor cego ou por necessidade de sobrevivência emocional, acabamos desconectados de uma parte essencial de nossa força. Não se trata de culpar o pai, nem de justificar comportamentos que, por vezes, nos feriram profundamente. A proposta aqui é ampliar o olhar. Entender que o sistema familiar atua além da vontade consciente. E que, muitas vezes, um pai ausente também é fruto de uma ausência que veio antes. Talvez ele também não tenha tido pai. Talvez tenha sido forçado a repetir destinos. O que Hellinger nos oferece não é um julgamento, mas uma compreensão. Imagine uma árvore. As raízes são os nossos pais. A ausência do pai é como uma raiz seca ou quebrada. A árvore pode crescer? Sim. Mas sua estabilidade será menor.
Sua capacidade de florescer, limitada. Ao compreender isso, podemos tomar o que nos foi possível receber, e mesmo que tenha sido pouco, e fazer um movimento interno para incluir o Pai em nosso coração. Esse tomar o Pai não exige que ele mude. Não depende do que ele fez ou deixou de fazer. Depende apenas de um movimento interno e um reconhecimento. Uma inclusão. Uma abertura para que ele ocupe, dentro de nós, o lugar que é dele por direito. Quantos de nós carregamos a dor de uma ausência e tentamos transformá-la em força com base na negação? Quantos dizem não preciso dele e acreditam que estão sendo fortes, quando na verdade estão apenas endurecendo? A verdadeira força não nasce da negação. Nasce da reconciliação. De um sim interno que diz, sim, você é meu pai. E eu sou seu filho. Esse simples reconhecimento, mesmo que feito em silêncio, tem o poder de restaurar vínculos invisíveis e liberar uma energia estagnada que nos impede de seguir. Hellinger costumava dizer, quando o Pai entra no coração, a vida começa a andar. Esse entrar no coração não é um gesto simbólico. É um processo. Às vezes, doloroso. Às vezes, demorado. Mas sempre possível. É possível mesmo quando o Pai já morreu. Mesmo quando ele nunca nos olhou nos olhos. Mesmo quando tudo que temos dele é um nome em uma certidão. Porque não importa a presença concreta. Importa a existência. Ele é. E por ele, recebemos a vida. E só por isso, já há algo digno de honra. Talvez você sinta resistência nesse momento. Talvez a sua dor diga que isso é impossível. Que não dá para amar quem não esteve lá. E tudo bem. A constelação familiar não exige que você sinta amor. Ela apenas convida a olhar, a reconhecer, a dar um lugar. Mesmo que seja um lugar pequeno, silencioso, respeitoso. Ao fazer isso, algo dentro de você pode começar a mudar. A se reorganizar. A ganhar uma nova forma de força. Vamos fazer um exercício? Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine seu pai diante de você. Não como ele foi, mas como ele é em sua essência, um homem que também foi filho, que também teve dores, limites, histórias. Diga internamente: você é meu pai. Eu sou seu filho. Você me deu a vida. E por isso, eu honro você. O resto, deixo com você. Talvez lágrimas venham. Talvez raiva. Talvez apenas silêncio. Mas siga. Esse é o primeiro passo. Essa afirmação pode ser repetida por dias, semanas, meses. Ela vai abrindo um caminho interno. Não se trata de um ritual mágico, mas de um movimento profundo de alma. A ausência do pai, muitas vezes, também nos deixa perdidos diante das figuras de autoridade. Adultos que não tomaram internamente o pai tendem a projetar essa ausência em chefes, líderes, parceiros e até nas instituições. Sentem que ninguém os guia. Ou, ao contrário, submetem-se facilmente, buscando aprovação paternal em todo lugar. E assim, a ausência se repete. Em forma de conflitos, fracassos, instabilidade. Tomar o pai é o antídoto. É o que nos devolve ao centro. Ao chão. A nossa posição de adultos inteiros. Você já percebeu como é mais fácil para alguns prosperar, enquanto outros vivem se sabotando? Segundo Hellinger, a prosperidade também passa pela reconciliação com o pai. Porque ela exige movimento. Exige ir para o mundo. E quem está preso à dor da ausência paterna muitas vezes vive paralisado, como se ainda esperasse que o pai volte para lhe dar permissão. E se você não esperasse mais? E se pudesse seguir, mesmo com o que faltou? Essa é a proposta da constelação e incluir. Não para esquecer,
mas para libertar. Libertar você. Para viver com mais leveza, com mais autonomia, com mais força. Nos próximos trechos, vamos mergulhar ainda mais fundo nas consequências práticas dessa ausência, nos relacionamentos, no trabalho, na autoestima e nas decisões. E, sobretudo, vamos entender como romper com os padrões repetitivos e restaurar o fluxo de amor interrompido. Quando olhamos com sinceridade para nossa vida adulta, percebemos que muitas das dificuldades que enfrentamos não têm uma origem clara no presente. Elas vêm de longe. E entre as raízes mais profundas dessas dificuldades, quase sempre encontramos a figura do pai, ou melhor, a ausência dessa figura. Muitas pessoas não fazem essa associação de imediato. Afinal, a mente racional tenta resolver tudo com lógica, com esforço, com controle. Mas a alma grita por aquilo que ficou incompleto. Por aquilo que ainda está esperando. E o que acontece quando essa ausência não é reconhecida, não é olhada, não é acolhida? Ela começa a se manifestar nos lugares onde mais queremos que as coisas deem certo. Hellinger nos alerta: tudo aquilo que é excluído em nosso sistema se manifesta como destino. O que isso quer dizer? Que quando excluímos o pai de dentro de nós, por raiva, mágoa, dor ou lealdade à mãe, essa exclusão cria um padrão, uma repetição. Pessoas que não tomaram o pai tendem a atrair relacionamentos marcados por instabilidade, frieza ou ausência emocional. Tendem a repetir padrões de abandono, de dependência afetiva, de submissão. Não é porque querem isso. É porque estão tentando, inconscientemente, reviver a dinâmica original para, desta vez, talvez, receber o que faltou. O problema é que isso raramente acontece. Relacionamentos não são lugar de cura da infância. São lugar de encontro entre dois adultos. Quando um adulto ainda está preso à dor da ausência paterna, ele entra em seus relacionamentos como quem ainda está esperando o pai. E exige do outro aquilo que nenhum parceiro pode oferecer: colo de alma. Acolhimento do passado. Reparo de feridas antigas. E então surgem as frustrações, os conflitos, os términos, a sensação de estar sempre sozinho, mesmo acompanhado. Hellinger dizia que só podemos ser adultos inteiros quando tomamos os nossos pais como são. Sem idealização. Sem negação. Sem luta. E isso vale especialmente para o pai. É ele quem nos coloca em movimento. E se estamos paralisados, é porque algo nessa relação ainda está em pausa dentro de nós. Essa pausa, esse buraco, esse silêncio que se instala quando o pai não está, vira uma âncora invisível. Você pode até ter grandes ideias, ambições, sonhos. Mas algo trava. Falta impulso. Falta permissão interna para ir adiante. É como se o inconsciente dissesse: se o pai não me viu, o mundo também não vai me ver. E assim, você se esconde. Ou se expõe demais, na tentativa desesperada de ser notado, reconhecido, validado. Mas nenhuma dessas estratégias funciona por muito tempo. Porque só há uma saída verdadeira: voltar à origem. Voltar ao pai. Não para cobrar. Não para reclamar. Mas para incluir. Imagine agora que seu pai foi também uma criança. Uma criança que talvez nunca tenha sido olhada com amor. Que talvez tenha crescido sem saber o que era afeto. Que talvez tenha sido forçado a se tornar homem cedo demais. Hellinger nos lembra que muitos pais falharam não porque não amavam, mas porque simplesmente não sabiam como amar. Eles apenas repetiram o que receberam. E quando você entende isso, algo suaviza. Não, isso não apaga a dor. Mas dá a ela um lugar. Um sentido. Uma origem. E com isso, você pode se libertar da exigência de que seu pai deveria ter sido diferente. E pode começar a construir sua própria história a partir da aceitação e não da perfeição. Tomar o pai como ele é, mesmo com suas falhas, é um ato de coragem.
é também um ato de libertação. Muitos adultos que não tomaram o pai vivem à deriva em suas escolhas. Não sabem o que querem. Não conseguem sustentar uma decisão. Precisam sempre da validação do outro para seguir. E essa insegurança os consome. Os esgota. Os paralisa. Quando tomamos o pai, tomamos também a capacidade de decisão, de autoridade interna, de autonomia. É como se, ao olhar para ele e dizer sim, você é meu pai, uma energia ancestral fosse ativada dentro de nós. E com ela, vem a capacidade de caminhar com as próprias pernas. De dizer agora, eu assumo minha vida. E isso é libertador. Você quer saber por que muitos negócios não prosperam? Por que muitos profissionais talentosos não conseguem se posicionar? Por que pessoas brilhantes se sabotam na hora de crescer? Porque, no fundo, ainda estão esperando o pai dizer, vai, eu confio em você. Mas, e se você pudesse dizer isso a si mesmo? E se, ao incluir seu pai no coração, essa permissão brotasse de dentro, como uma semente que sempre esteve lá, apenas esperando o momento certo? Sim, é possível. Vamos fazer mais um exercício? Fique em pé. Sinta os seus pés no chão. Respire fundo. Imagine que atrás de você, à sua direita, está seu pai. Ele está em silêncio, apenas presente. Respire novamente. E diga: Pai, você está aí. Mesmo que tenha faltado. Mesmo que eu não tenha sentido. Mesmo que tenha doído. Hoje, eu olho para você. E permito que você ocupe o seu lugar. Atrás de mim. Como meu pai. E com você aí, eu posso seguir. Eu assumo a responsabilidade pela minha vida. Esse exercício pode parecer simples. Mas ele organiza, internamente, a posição que cada um ocupa no sistema. Hellinger sempre dizia que quando o pai ocupa o lugar certo, o filho pode andar com mais leveza. E é isso que queremos aqui, leveza. Clareza. Movimento. Agora vamos falar da autoestima. Poucos percebem que a autoestima tem uma relação direta com a figura do pai. Não é apenas uma questão de autoimagem. É uma questão de estrutura interna. A autoestima verdadeira não vem de elogios. Vem de pertencimento. De sentir-se digno de existir. De ter um lugar no mundo. E é o pai quem nos dá essa base. Quando ele falta, essa base fica instável. E aí, o adulto precisa construir sua autoestima sobre conquistas externas, validações sociais, comparações. Mas isso nunca é suficiente. Só quando tomamos o pai é que nos sentimos verdadeiramente inteiros. Por isso, adultos que se sentem inseguros, que têm medo de falhar, que duvidam constantemente de si mesmos, podem estar carregando a ausência do pai em cada passo que dão. A boa notícia é que isso pode mudar. Com consciência, com acolhimento, com um novo posicionamento interno, é possível criar uma nova relação com o pai, e mesmo que ele não esteja mais presente na vida. Isso é possível porque a constelação familiar trabalha com o nível da alma, não apenas com o nível concreto. E no nível da alma, tudo o que foi deixado para trás pode ser incluído. Tudo o que foi negado pode ser acolhido. A ausência do pai, quando integrada, vira força. Parece contraditório, mas é isso que Hellinger mostrou ao longo de sua vida. Quando olhamos com amor para aquilo que doeu, essa dor se transforma em sabedoria, em compaixão, em direção. E essa é a proposta aqui, transformar a ausência em presença. Não no mundo externo, mas dentro de você. Você pode ter crescido sem pai. Pode ter sofrido profundamente com isso. Mas agora, como adulto, você pode escolher não repetir essa ausência dentro de si. Você pode se tornar o pai de si mesmo. Pode se apoiar,
se sustentar, se direcionar. Mas para isso, precisa primeiro reconhecer o pai que teve. Mesmo que tenha sido pouco. Mesmo que tenha sido difícil. Porque só se constrói algo novo quando a base é reconhecida. E o seu pai, por mais ausente que tenha sido, é a sua base. Ele está em seu sangue. Em sua força. Em sua história. Olhe para ele. Respire com ele. Inclua ele. Esse é o caminho. Ao longo da vida, vamos aprendendo a sobreviver às ausências. Criamos máscaras. Inventamos personagens. Compensamos. Fingimos que está tudo bem. Mas chega um momento em que o corpo grita, a alma cansa, e a vida para de responder. Esse é o momento em que o chamado interior se torna mais alto que o barulho do mundo. É aí que muitos chegam às constelações familiares. Quando já tentaram de tudo, terapias, técnicas, leituras, métodos, e ainda sentem que algo dentro está travado. Esse algo, muitas vezes, é a ausência do pai. Ou, mais precisamente, a exclusão do pai da alma. E como é que isso acontece? A exclusão não precisa ser consciente. Basta que a criança cresça ouvindo que o pai não presta. Ou vendo a mãe sofrer por causa dele. Ou percebendo que, ao falar dele, o clima muda, o olhar endurece, o silêncio pesa. A criança aprende que é mais seguro afastar o pai do coração. Que é melhor fazer de conta que ele não existe. E é aí que começa o movimento mais perigoso, o da negação. Hellinger nos alerta que tudo o que negamos no sistema volta como destino. E tudo o que excluímos se impõe, mais cedo ou mais tarde, como um obstáculo no caminho. Por isso, adultos que negaram o pai, e mesmo com justificativa emocional, acabam presos em repetições. Relacionamentos conturbados. Dificuldade de seguir em frente. Medo do sucesso. Autossabotagem. A criança diz, se minha mãe sofreu por ele, então eu não quero ser como ele. Mas ao fazer isso, ela rejeita metade de si. Porque somos metade pai, metade mãe. E ninguém pode ser inteiro rejeitando metade de si mesmo. Essa é uma das grandes chaves da visão sistêmica, a aceitação de tudo como é. Tomar o pai não é aprovar o que ele fez. Não é esquecer a dor. É dizer sim à vida que veio através dele. E esse sim tem um poder imenso. Porque ele liberta. Ele reconecta. Ele devolve ao corpo uma força que estava adormecida. Muitos homens só se tornam realmente homens quando tomam o pai. Antes disso, vivem como meninos crescidos e inseguros, dependentes, perdidos. E muitas mulheres só encontram estabilidade emocional quando conseguem reconciliar-se com o pai. Antes disso, projetam no parceiro uma demanda que não é dele, e assim, nenhum relacionamento floresce. Tomar o pai é, portanto, um passo de maturidade. É dizer, chega de culpar. Chega de esperar. Chega de fugir. Agora, eu o assumo. Assumo minha história, meu destino, minha parte. E quando esse movimento acontece, o sistema inteiro se reorganiza. Filhos voltam a estudar. Negócios florescem. Relacionamentos se estabilizam. O corpo adoece menos. Porque a alma já não está em guerra. A guerra da alma, como dizia Hellinger, é sempre uma guerra de amor interrompido. E agora é hora de restaurar esse amor. Você pode começar com um gesto simples. Pegue uma folha de papel e escreva o nome do seu pai. Apenas isso, o nome. Olhe para esse nome. Respire. Perceba o que surge. Talvez uma imagem. Talvez uma lembrança. Talvez um nó na garganta. Deixe vir. E então, diga em voz alta, você é meu pai. Eu reconheço você.
E mesmo com tudo que faltou, eu recebi a vida por você. Hoje, eu escolho seguir com você no meu coração. Essa prática, repetida por alguns dias, começa a quebrar camadas de dor, de negação, de dureza. E à medida que isso acontece, você sente que começa a voltar para casa. Para sua casa interna. Para seu centro. Porque o Pai é o centro. É a espinha dorsal. É o eixo. Sem ele, tudo gira em falso. Com ele, mesmo que ainda haja desafios, a vida ganha direção. E é disso que precisamos, direção. Você não precisa mais repetir a ausência. Não precisa mais carregar o que não é seu. Não precisa mais buscar em outros aquilo que só pode encontrar em si mesmo. Você pode ser inteiro. Você pode viver com a presença do Pai dentro de você, mesmo que ele nunca tenha estado fisicamente. Porque a alma não precisa de corpo para sentir. A alma reconhece, sente, integra. E quando você integra o Pai, o seu mundo interno muda. E tudo ao redor começa a mudar também. Agora, vamos falar de um tema que poucos associam ao Pai: espiritualidade. Para Hellinger, a reconexão com o Pai não é apenas um processo psicológico. É também um processo espiritual. Porque ela nos recoloca na ordem da vida. Nos coloca em paz com a origem. E nos alinha com algo maior do que nós. A espiritualidade verdadeira, e não a dogmática, mas a da alma, começa com a aceitação dos pais. Muitos procuram Deus, o universo, o todo, e sem antes terem feito as pazes com o Pai terreno. E enquanto isso não acontece, o coração permanece dividido. Porque quem rejeita a origem não consegue confiar no destino. Tomar o Pai é confiar. Confiar na vida, mesmo quando ela foi dura. Confiar em si, mesmo com as feridas. Confiar que, por trás da ausência, havia um movimento maior que talvez você ainda não compreenda e mais que, no fundo, também serviu ao seu crescimento. Hellinger dizia que, quando olhamos com a alma, tudo tem um sentido. Até mesmo a ausência. Muitas vezes, a ausência do Pai nos obriga a crescer. A buscar por nós mesmos. A desenvolver habilidades que talvez, de outro modo, nunca teríamos cultivado. Isso não significa que ela foi boa. Mas significa que, se olhada com amor, pode se tornar fértil. Você pode fazer da dor uma ponte. Pode fazer da ausência uma força. Pode fazer do silêncio um chamado. E esse chamado é o que está acontecendo agora, aqui. Você está pronto para dizer sim? Sim ao Pai. Sim à vida. Sim à sua força. Você pode começar agora. Não precisa mais esperar o momento certo. Ele já chegou. Respire. Sinta. Permita. Feche os olhos. Imagine seu pai mais jovem. Imagine ele como um menino. Um menino assustado. Um menino que não soube como ser pai. Um menino que teve que aprender tudo sozinho. E diga: eu vejo você. Eu vejo sua história. Eu vejo sua dor. E mesmo assim, você me deu a vida. Obrigado. Agora, sigo com a força que vem de você. Essa frase simples pode mudar sua postura interna. Pode mudar sua relação com o trabalho. Com o dinheiro. Com os homens, se você for mulher. Com os filhos, se for pai. Com o mundo. Tomar o Pai é tomar a realidade. É parar de lutar. E começar a viver. Você não precisa fazer isso de uma vez. Pode ser aos poucos. Em camadas. Com cuidado. Mas precisa começar. Porque enquanto você esperar que ele mude, que ele entenda, que ele peça perdão, e você estará preso.
E a vida não espera. A vida pede coragem. A coragem de olhar para trás com amor. E seguir adiante com força. Essa é a proposta de Hellinger. E é o convite que te deixo hoje. Siga. Mesmo com o que faltou. Mesmo com o que doeu. Mesmo com a saudade, com a raiva, com o vazio. Siga com ele no coração. Porque quando o Pai está no coração, a vida se alinha. A alma descansa. E o futuro se abre. Agora me diga, e isso fez sentido para você? Você conseguiu sentir algo se movimentando dentro? Se sim, compartilha nos comentários. Me conta, qual foi a frase que mais te tocou? E que outros temas você gostaria de ouvir por aqui? Se você quiser continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreve no canal agora. Vamos seguir juntos nesse caminho de cura, consciência e reconexão. A sua alma merece.